Nadir Moussa, da ilha de Moçambique, e residente, alhamdulillah. E estou aqui para ajudar-vos na disciplina de As-Sira wa Tarikh, não é? Sira, que é a biografia de Nabi sallallahu alaihi wasallam, e o Tarikh. O Tarikh já é a biografia dos Aimma, aqueles 4 Khalifa, Abu Bakr, Umar, Uthman e Ali. Então, eu achei melhor não misturar as duas cadeiras, isto é, vamos começar com a Sira, não é? E depois de terminar a Sira, vamos dar continuidade na disciplina ou na cadeira de Tarikh, não é? Então, primeiro vamos aqui começar com Sira. E hoje, inshallah, não vou querer dar muitas delongas, estamos atrasados. Alunos se apresentassem, não é? Cada aluno, não é? Falasse o seu nome, não é? A sua naturalidade, se fez um curso, a sua formação. Mas como estamos atrás do tempo, estamos atrasados nesta cadeira, nesta disciplina, então cada aluno vai fazer isso no bate-papo, não é? No chat, e depois vamos ver. Eu vou gostar de ler, saber onde é que estão os estudantes, quem são os estudantes, não é? Então, só me dá um segundo para localizar aqui, só um minuto, por aqui. Dá um espaço. Vou dar continuidade, caros estudantes. Hoje, inshallah, vamos começar com Sira e, inshallah, vamos estudar حالة الجزيرة العربية قبل الإسلام, não é? Vamos estudar qual a situação, como era a Península Arábica antes do Islã, não é? Vamos ver qual a situação, como é que eles viviam, os árabes, antes do Islã, como é que eram, qual era o comportamento deles, não é? Na sociedade. Então, aqui no bate-papo. Então, o método, a forma como vamos receber as nossas aulas é, primeiro, eu vou estar a ler, porque o livro não tem harakat, vou ler um parágrafo e vou explicar e posteriormente traduzir, ou vou traduzir, depois explicar aquilo que for viável durante a nossa caminhada. Então, primeiro, حالة الجزيرة العربية قبل الإسلام. حالة الجزيرة العربية قبل الإسلام, não é? A situação da Península Arábica antes do Islã.
ويمكن بيان ذلك باختصار بما يلي. Então, é possível resumir tudo isto como vem o seguinte. أولا الجزيرة العربية. Então, aqui neste parágrafo, inshallah, havemos, em palavras simples, havemos de explicar, havemos de ensinar aos caros estudantes como ou o que é a Península Arábica. O que é a Península Arábica? Então, a Península Arábica هي قطعة من الأرض تقع في الغرب في الجنوب الغربي من قارة آسيا، وهي قطعة من الأرض تقع في الجنوب الغربي من قارة آسيا. Então, a Península Arábica é uma porção de terra, situada no sudoeste do continente asiático. É uma porção de terra, uma porção, não é? Um pedaço de terra, não é? Situada no sudoeste do continente asiático. ويحدها, para aqueles que já têm o manual, poderiam pôr aí os harakat, não é? A acentuação, poderiam acentuar sozinhos. البحر الأحمر غربا ويحدها البحر الأحمر غربا والخليج العربي شرقا وبلاد الشام والعراق شمالا وبحر العرب جنوبا. Então, esta é a Península Arábica, não é? A localização da Península Arábica. Então, a Península Arábica é uma porção de terra situada no sudoeste do continente asiático e o limita o Mar Vermelho no oeste, não é? ويحدها البحر الأحمر غربا. Então, o Mar Vermelho, não é? Cria um limite entre a Península Arábica há um limite entre a Península Arábica e o continente, aliás, e o Mar Vermelho, não é? غربا ao oeste. والخليج العربي شرقا. E o Golfo Arábico está situado ao leste da Península Arábica. Ao leste, né, da Península Arábica. Disse leste ou oriente, não é? Ou mesmo levante. O levante. Então, a Arábia ou a Península Arábica, não é? É uma porção de terra situada no sudoeste do continente asiático e o limita o Mar Vermelho ao oeste, não é? والخليج العربي شرقا. E o Golfo Arábico ao leste. وبلاد الشام والعراق شمالا. E situa-se, localiza-se a Síria e o Iraque ao norte da Península Arábica. وبحر العرب جنوبا. Não é? E já para o sul localiza-se ou situa-se o mar, localiza-se o Mar Arábico. Eu vou repetir. A Península Arábica é uma porção de terra localizada ou situada no sudoeste do continente asiático e para o oeste localiza-se ou encontra-se, situa-se o Mar Vermelho,
E já para o leste, localiza-se o Golfo Arábico. E ao norte, da Península Arábica, está a Síria e o Iraque. Já para o sul está o mar Arábico. Então, esta é que é a Península Arábica, situação geográfica da Península Arábica. Agora vamos falar o que é Al-Arab. ثانيا Al-Arab. Agora vamos o que significa árabe, não é? Então, os árabes هم قوم سكنوا الجزيرة العربية منذ أقدم العصور، não é? Os árabes é um povo, não é? Que viveu a Península Arábica, não é? Desde os tempos remotos, remotos. Então, a árabe, não é? A árabe já, ou esta tribo árabe, este povo árabe, não é? Dá-se a conexão com o filho de Nabiullah Ismail, chamado Adnan, não é? Então, Adnan já é o pai dos árabes. E o Adnan era um dos filhos de Nabiullah Ismail bin Ibrahim, alayhima salatu wassalam. Então, os árabes é um povo que viveu na Península Arábica desde os tempos ثالثا حالة العرب السياسية والاجتماعية. حالة العرب السياسية والاجتماعية. Agora vamos aprender qual é a situação política ou qual era a situação política e social dos árabes naquela era, não é? Naquele tempo, não é? E estes componentes todos que nós estamos aqui a estudar, vamos no final entender que realmente havia uma necessidade de Allah subhanahu wa ta'ala enviar para este povo, não é? Para esta comunidade, um profeta que poderia lhes guiar para a senda reta. Este povo, não é? Estava numa situação pior, uma situação caótica em termos da política, em termos de situação social. Então, vamos ver aqui qual era a situação política e social dos árabes antes do Islã, na era pré-islâmica. حالة العرب السياسية والاجتماعية
a dizer, não é? O povo árabe, antes do Islã, não tinham uma pátria, não tinham um país que poderia os manter unidos, não é? بل كان المجتمع, não é? Pelo contrário, não é? A comunidade, aquela comunidade, as sociedades daquela era, não é? يتكون بل كان المجتمع يتكون من عدد من القبائل, não é? As comunidades eram constituídas por tribos rivais, que lutavam entre si o tempo todo. Então, era um povo que não tinha uma razão de estarem unidos, não é? E, pelo contrário, cada comunidade, não é? Era constituído por tribos rivais, não é? Numa única comunidade havia muitas tribos rivais, não é? إذ كانت الحروب مستمرة, não é? As guerras eram frequentes, eram contínuas, não é? As guerras eram contínuas, eram frequentes. بل كان المجتمع يتكون من عدد من القبائل المتناحرة إذ كانت الحروب مستمرة فيما بينها لأسباب تافهة كالتسابق على موارد الماء وأماكن الرعي والتنافس على الشرف والرئاسة. Estava aí a ler para ajudar assim, caro estudante, a acentuar o seu manual. Então, os árabes naquela era, isto é, antes do Islã, não tinham uma pátria, não tinham um país que os mantia ou os tornavam um grupo unido, não é? Não tinham nenhuma razão para estarem unidos, não é? Pelo contrário, as comunidades eram constituídas por tribos rivais, não é? Que lutavam entre si o tempo todo, não é? E as guerras eram frequentes por motivos banais, por motivos insignificantes, não é? Quais são os motivos que os faziam lutar o tempo todo? Por exemplo, التسابق كالتسابق على موارد الماء, não é? Eles competiam o tempo todo nos recursos ou nas fontes de água, não é? Cada povo ou cada tribo queria ser ela a comandar, a chefiar uma fonte, um recurso de água, não é? Uma fonte de água. E por causa disto, surgiam várias guerras sem uma justificativa, sem uma razão que justificava tais guerras, não é? E também o أماكن الرعي, eles combatiam, lutavam por causa de quê? Lugares de pasto, não é? Eles queriam terreno, terra para fazer a sua pastagem, e por causa disto eles não compartilhavam entre si esse espaço para fazer a pastagem, mas pelo contrário travavam várias guerras, não é? Várias batalhas por causa destes motivos insignificantes, não é? والتنافس على الشرف والرئاسة, e eles concorriam, eles rivalizavam por causa do quê? Por causa da reputação, em busca da reputação, em busca da honra e liderança, não é? والتنافس على الشرف والرئاسة. Então, eles criavam rivalidade
não é por causa de o que? A reputação. Causa de reputação e honra e liderança. Toda tribo queria ser ela a liderar, a ter uma reputação muito enorme na comunidade ou na sociedade. Então, estes eram motivos, ou não são motivos, para um povo estar desunido, não é? Mas os árabes, por causa disto e por causa de outros motivos banais, eu repito, insignificantes, eles travavam várias guerras. Não é? É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Allah Ta'ala diz o quê? واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Lembrai-vos, واذكروا نعمة الله, lembrai-vos das dádivas de Allah, das mercês de Allah subhanahu wa ta'ala, da ni'ma de Allah que ele vos agraciou. Qual ni'ma é esta referida aqui neste versículo? إذ كنتم أعداء, lembrai-vos desta bênção, desta dádiva de Allah, quando eres inimigos, rivais, não é? فألف بين قلوبكم, e Allah subhanahu wa ta'ala فألف بين قلوبكم, fez o quê? Ele vos conciliou, não é? Ele vos conciliou. فأصبحتم بنعمته إخوانا, por causa da dádiva de Allah, não é? Da bênção de Allah subhanahu wa ta'ala, أصبحتم إخوانا, vos tornastes em verdadeiros irmãos. Antes não era assim. Os árabes, o povo árabe era um povo que lutava a todo momento, não é? Era um povo revoltado entre si, não é? Lutavam o tempo todo entre si sem justa causa, sem nenhum motivo, não é? Então este é o mapa. Para entender um mapa, vamos voltar para o número 1, Jaziratul Arab, onde falamos da situação geográfica. Eu não sei muito bem explicar o mapa, mas eu acredito que os estudantes podem saber. Vamos voltar para a linha número 1, ou o número 1, não é? Onde falamos da situação geográfica. A situação geográfica, está aí o Sheikh a indicar o espaço. Vão voltar para aqui e vão perceber esse mapa. Eu infelizmente não vou poder explicar, mas voltem para o número 1, vão perceber este mapa. Ok. Então, vamos dar continuidade. كما ميز العرب البنين على البنات. Este era outro problema que fez com que Allah, com seu hikmah, com a sua prudência, com o seu conhecimento prudente, fez com que enviasse o Muhammad sallallahu alaihi wasallam para o povo árabe em especial e para toda a humanidade em geral, não é? Os árabes tinham outro hábito, não é? ميز العرب البنين على البنات, não é? Os árabes diferenciavam os filhos, os machos das fêmeas, não é? Eles davam mais preferência nos homens, nos machos, nos varões, não é? E
não davam tal privilégio à mulher, não é? E antes do Islã, vocês sabem a história, não é? Antes do Islã, a mulher não era valorizada. A mulher não tinha direito à herança, não é? E depois, alhamdulillah, Allah Ta'ala enviou o Islã e veio emancipar a mulher e a mulher, em alguns aspectos, não é? Ganha mais como herança, leva mais a herança do que o homem, não é? Falo, por exemplo, na situação em que esse é um exemplo, não pode não perceber isto, mas só estou a dar um exemplo daquilo que são as dádivas do Islã, as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala, que nos deu, enviando um profeta, um mensageiro nesta nação de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A mulher, estava aqui a dizer que a mulher não tinha nenhum direito à herança, não é? Porque eu falo de herança porque existem pessoas hoje em dia que atacam o Islã, alegando que o Islã injustiçou, não é? Injustiçou a mulher na herança, não é? Privou-lhe do seu direito e deu mais ao homem. Isso não é verdade. Há situações em que a mulher deve levar mais herança do que os homens. Por exemplo, quando alguém falece e deixa duas filhas. Isto é, ele não tem um filho varão, um macho. Ele, por exemplo, faleceu e deixou duas filhas, não é? Então, estas duas filhas levam mais herança, não é? Nesta situação que o pai, por exemplo, quando ele deixar um pai, leva mais herança do que os irmãos, caso o falecido deixar irmãos, não é? Então, a mulher aqui nessa situação vai levar as duas ou três, quatro mulheres que o falecido deixar, vão compartilhar 2/3, não é? Então, 2/3 é a porção mais elevada dentro desta herança deixada por este falecido. Então, este é um exemplo. O Islã veio dar o direito à mulher, não é? Direito este em que na era pré-islâmica, não é? Na era anti-islâmica, a mulher não tinha esses direitos, não é? Então, e aqui estou aqui a dar um exemplo. Os árabes distinguiam os machos das fêmeas, não é? Priorizavam mais os homens, alegando que é o homem que vai às batalhas, é o homem que preserva a honra na família. Isso não nem tem sido assim sempre, não é? Nós, ou cada família tem um macho que desonra a família, não é? Que é um bêbado, ou um drogado, por aí em diante, não é? Então, nem sempre a mulher é uma desonra à família. Aliás, não é uma desonra à família. Aí falo da nomenclatura mulher, não é? Então, não é razão de discriminar a mulher alegando que ela desonra a família, não é? E esta era a alegação dos árabes, não é? E eles diziam que são os homens que travam grandes batalhas. Então, كما ميز العرب البنين على البنات. Vamos voltar para a aula. Eu saí um pouco da aula, mas estava a explicar este parágrafo, não é? كما ميز العرب البنين على البنات, não é? Os árabes tinham o hábito de distinguirem, não é? Diferenciarem os filhos, os machos das fêmeas, davam mais prioridade, mais amor aos machos que as fêmeas. وذلك لحاجة القبلية. Eles faziam isso por interesses tribais, por interesses da própria tribo, não é? Por quê? Porque a tribo, naquela altura, eu expliquei ali anteriormente que eles travavam
muitas guerras banais. Então, eles necessitavam mais dos homens para combater, para travar as batalhas. Então, eles precisavam mais precisavam mais dos homens para as guerras, para travarem as guerras, batalhas, não é? Para irem à luta. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão, não é? وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Esta era a situação dos árabes na era pré-islâmica. Atenção, caros irmãos e irmãs, não é jaiz, não é válido, não é halal, não é extremamente proibido no Islã, não é? Atacar os árabes ou uma nação por causa de um comportamento que eles tinham antes do Islã. Vocês sabem que o Islã, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que o Islã destrói tudo que foi realizado antes dele. Isto é, todos os pecados cometidos antes do Islã são removidos. Então, não pode ser esse o motivo de rebaixar um povo, nesse caso o povo árabe, por causa dessas atitudes que eles tinham antes do Islã. Não é permitido, não é? Zombar os árabes por causa disto tudo, não é? É por isso que Allah enviou um mensageiro para vocês árabes, não é? Vocês são maus, vocês são isto e aquilo, então não é permitido isto. Então, um dos comportamentos negativos que os árabes tinham antes do Islã, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Quando um deles era informado, era dado a informação do nascimento de uma filha, de uma fêmea, não é? Ele tornava-se com a cara triste, com a cara enegrecida, por causa, ou como um espírito de tristeza, não é? E ficava angustiado. Então, esses são comportamentos dos árabes na era pré-islâmica. Então, um muçulmano hoje, não é? Não deve ter esses comportamentos, não é? Não pode zombar alguém, não pode preferir um filho e deixar de dar o amor a outro filho. Se você tem 5 filhos e ama um, não mostre, por favor, não é? Trate por igual todos os filhos, não é? Se você tem um amor acrescentado, isso é algo natural, né? Uma pessoa ter 5 filhos e amar mais um, ou ter 2 ou 3 esposas, amar mais uma, não é? Amar mais uma das esposas é algo natural, mas não demonstre, não é, para as outras esposas, não demonstre para os outros filhos, não é? Então, essas atitudes são atitudes pagãs, não é? É por isso que o Nabi sallallahu alaihi wasallam, não é? Disse para a sua esposa, não, se a memória não me trai, o Sheikh Abu Bakr Juma pode falar isso no bate-papo, não é? Não sei se foi a Zainab que estava a zombar da sua filha, já não me lembro da esposa que fez isto, se foi a Aisha, já não me lembro, a zombar a sua filha, que era também uma esposa de Nabi sallallahu alaihi wasallam, dizendo que ela era baixinha. Então, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que, de certo, já cometeste ou já praticaste uma ação
pagã, uma ação de caráter pagã, não é? Uma ação que era vulgar na era pré-islâmica. Então, o muçulmano não deve ter esses tipos de comportamentos. Então, إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا, não é? Quando era dado a informação, quando era anunciado o nascimento de uma filha, então ele tornava-se com a cara enegrecida, não é? Enegrecida como um espírito de tristeza, não é? Ficava muito triste e também ficava angustiado. O Rua Kadim ficava enquanto ele estava angustiado. Então, كما أن الرجل, vou dar aí a continuidade, depois vamos lançar as nossas questões. كما أن الرجل الجاهلي يتزوج من النساء العدد الكثير دون تحديد وإلى جانب هذه العادات السيئة هناك بعض العادات الحسنة مثل الكرم والشجاعة وحسن الجوار ووفاء بالعهد. Então, na era pré-islâmica, não é? Na era anti-islâmica, não é? Homem, não é? Homem pagão, não é? Quando falo de pagão, falo da era antes do Islã, não é? Quando um homem pagão, um homem que não tinha religião naquela altura, não é? Poderia casar-se, poderia desposar mas podia casar muitas esposas, muitas mulheres sem delimitação. Duna tahdid, sem delimitada, não é? Casavam 3, 4, 5, 10 sem nenhum limite, não tinha limite o homem naquela altura, não é? Casava hoje, amanhã, quando quiser, não é? Sem nenhum limite. Então, quando veio o Islã, veio delimitar esse espaço de casamento, não é? E o muçulmano foi autorizado a casar-se, a desposar 4 esposas, claro, com condições financeiras e físicas, não é? Quando o homem tem essas condições financeiras e físicas, pode casar 1, 2, 3, 4, não é? Para aqueles que tiverem posse. Embora que essa informação seja triste para algumas irmãs, mas não poderia ser assim, porque é uma ordem divina, não é? Ok. Eu estava a dizer que o homem pagão daquela altura, daquele tempo, podia casar al-adad al-kathir min an-nisa. Poderia casar ou podia casar muitas esposas, muitas mulheres, não é? Duna tahdid, sem limite, sem delimitar-se, ou sem criar uma delimitação, não é? 10 esposas, 20, 30, o número que quiser. Casava hoje, não é? Divorciava amanhã, casava outra, casava, como quiser, não é? وإلى جانب هذه العادات السيئة, não é? Por detrás desses maus hábitos, não é? Os árabes tinham outros hábitos, outros costumes, tinham outros costumes que eram bons, não é? Costumes esses que eles preservavam, não é? Apesar dessa crueldade que nós vimos do outro lado,
não é? Eles tinham alguns costumes, não é? Bons, não é? Bons, para além desses maus costumes, maus hábitos que eles tinham, maus comportamentos que eles tinham, não é? Então, eles tinham al-karam, a generosidade. Mesmo os árabes atuais, os árabes são um povo generoso, não é? Então, eles tinham al-karam, que é a generosidade. Também tinham a shaja, a bravura, não é? Os árabes, por natureza, é um povo, não sei se isto leva-se em conta os árabes que nós temos hoje, porque eu já vi árabes medrosos, não é? Então, de modo geral, os árabes são um povo, não é? Com bravura, não é? É um povo bravo. E também os árabes têm outra qualidade que é boa, que é husnul jiwar, a boa vizinhança. Eles têm este comportamento de boa vizinhança, aliás, boa vizinhança, e até hoje, nos nossos dias, eles preservam este comportamento, não é? Que é a boa vizinhança. E também, por último, o al-wafa'u bil-ahd, não é? Al-wafa'u bil-ahd. Eles cumprem com a promessa, com o compromisso. Vou voltar. Os árabes, na era pré-islâmica, um homem árabe poderia ou podia casar muitas mulheres sem limite, não é? E وإلى جانب هذه العادات السيئة, não é? Apesar desses maus hábitos, maus costumes, não é? Os árabes tinham bons caráteres, alguns caráteres bons, como, por exemplo, al-karam, que é a generosidade, o shaja'a, a bravura, a valentia, não é? Também tinham como comportamento husnul jiwar, a boa vizinhança, e também o cumprimento da promessa. Eles cumpriam com o compromisso ou com a promessa. Depois vamos aí dar a continuidade الحالة الاقتصادية. الحالة الاقتصادية. Vamos de uma forma resumida, mas para o Sheikh. Desculpa, Sheikh, está na hora de intervalo. Uma boa síntese, não é? Aprofundada, esta cadeira é uma disciplina que está sendo desenvolvida dia após dia, não é? Então, isto é apenas uma súmula, um resumo daquilo que é a biografia de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Então, al-halatu al-iqtisadiyya. Então, vamos aí ver a situação econômica, como eram os árabes economicamente não é? Naquela era, antes do Islã. Então, إن الاقتصادية في الجزيرة العربية ليست بأحسن حالا من الحالة الاجتماعية والسياسية. Eu leio assim, atenção, leio assim, para facilitar assim, caro estudante, a acentuar o seu manual, não é? Então, إن الحالة الاقتصادية في الجزيرة العربية ليست بأحسن حالا
من الحالة الاجتماعية والسياسية فقد عمل العرب في بعض الأعمال منها. Então, a situação econômica na Península Arábica não era dos melhores, ou não era das melhores. A situação econômica na Península Arábica não era das melhores, não é? من الحالة الاجتماعية, isto é, tinha uma situação mais pior, uma situação econômica pior que a situação social e política, não é? Então, eles estavam numa miséria, os árabes eram um povo pobre, assim, de uma forma resumida. Os árabes eram um povo pobre, tinham uma situação grave, tinham uma situação econômica grave, não é? Então, a situação econômica na Península Arábica não era das melhores comparativamente à situação social e econômica. Então, os árabes, فقد عمل العرب في بعض الأعمال منها. Os árabes exerciam algumas práticas, algumas ações, não é? Eles exerciam, observavam algumas práticas, não é? A primeira prática que eles faziam naquela era um negócio, a tijara. Eles faziam o negócio, não é? كانت مكة ولا بفارما أفساد. كانت مكة ملتقى طرق القوافل من أنحاء الجزيرة العربية مما جعل أهلها يعملون بالتجارة وكانت هناك رحلة الشتاء والصيف. Então, a primeira prática que eles exerciam era o negócio, não é? O comércio, o negócio ou o comércio. كانت Meca naquela altura era o ponto de encontro das caravanas, das colunas, aquelas caravanas que vinham a Meca para exercerem o seu comércio. Então, Meca, naquela altura, naquela era um ponto de encontro das caravanas, né? Era um local de encontro, ou era uma feira de negócio, não é? Era um local, era um ponto de encontro das caravanas, não é? Eles faziam feira em Meca, não é? E isso ajudou, contribuiu o povo daquela região, não é? A região de Meca, a exercerem o negócio. Como Meca era um ponto de encontro, não é? Das caravanas, então a população de Meca, não é? Optaram em fazer o negócio, o comércio. Então, كانت مكة ملتقى طرق القوافل. Meca era um ponto de encontro, das caravanas, das colunas, não é? من أنحاء الجزيرة العربية.
Era um ponto de encontro das caravanas provenientes de vários pontos da Península Arábica. مما جعل أهلها, o que fez com que a população, os habitantes de Meca, يعملون بالتجارة, a fazerem um comércio, não é? A dedicarem-se no comércio. وكانت هناك رحلة الشتاء والصيف, e eles faziam 2 viagens durante o ano, 2 viagens a negócio, não é? Uma viagem era feita no Ashita, não é? Que é no inverno, não é? E esta viagem do inverno era feita a Iêmen, não é? Era feita a Iêmen, não é? E essas viagens, Allah subhanahu wa ta'ala já relata no Corão. Não vou aqui detalhar estes versículos, mas como temos aqui o tafsir, vamos perguntar ao professor, ou vamos nós investigar, fazer uma pesquisa, não é? Autopesquisa para enriquecer a nossa curiosidade. Então, eles faziam uma viagem, faziam no tempo de inverno, não é? E esta viagem era feita a Iêmen, não é? Era feita a Iêmen. Então, Allah Ta'ala disse no Corão: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف, não é? Então, eles exerciam 2 viagens, 2 caravanas. Uma viagem era feita no tempo invernal, não é? E o destino era Iêmen, não é? E a outra viagem era feita no tempo do verão, não é? E esta viagem era feita para a cidade de Sham, não é? A Sham, quando fala-se de Síria naquela altura, não era só um país. Havia muitos países contemplados ou que faziam parte de Sham, né? Da Síria. Então, quando se fala de Sham, fala-se desses países, não é? E, inshallah, isso vamos falar quando entrarmos no Tarikh, não é? Agora não vamos aprofundar sobre o Sham. Não, então, os árabes faziam 2 viagens durante o ano. A primeira viagem era feita no tempo do inverno, e o destino era Iêmen, e a segunda viagem era feita no verão, e o destino era Sham, a Síria. Não. Vamos dar continuidade, irmãos. Vamos dar continuidade. Então, a segunda prática, não é, que eles exerciam era a zira'a, não é? O cultivo ou a agricultura, não é? Então, os árabes dedicavam-se na agricultura, não é? Embora o seu leito, a sua pátria não fornecer muitas hipóteses a esforço de fazer um cultivo da terra. الزراعة فقد زرع العرب الفاكهة والنخيل والحبوب في يثرب والطائف واليمن واليمامة. Então, os árabes, não é, praticavam a agricultura, não é? Os árabes praticavam a agricultura e eles cultivavam, não é? Faziam cultivo de al-fakiha, que são frutas, conjunto de frutas, não é?
الفاكهة والنخيل e a tamareira, não é? والحبوب e cereais, cereais. والحبوب e cereais. في يثرب, يثرب era um nome, era a nomenclatura da Medina. Medina antes do Islã, na era pré-islâmica, era chamada de Yathrib. E quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam proibiu esta nomenclatura, esta designação, proibiu seus sahabas a chamarem Medina de Yathrib. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que ela, a cidade, não é? De Medina, ela é Medina, é Taba, é Toiba, por aí em diante, os nomes de Medina, que é Medina, Al-Munawwara, Taba, Toiba, por aí em diante, não é? Medina do Nabi. Então, proibiu esta nomenclatura de Yathrib, não é? Mas, para compreensão, Yathrib refere-se a Medina, mas esta nomenclatura era usada antes da vinda de Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam proibiu a nomenclatura e disse que ela chamava-se de Medina, não é? Ou de Taba, ou Tayyiba, ou Medina do Nabi, por aí em diante, não é? Então, este cultivo, esta agricultura, não é? Era praticada em Medina, o Taif, e na cidade de Taif, não é? Taif é aquela cidade que Nabi sallallahu alaihi wasallam foi pregar o Islã, o Tawhid, e foi negado, e como forma de mostrar o seu ódio ao Islã, a Nabi sallallahu alaihi wasallam, eles o apedrejaram. Nabi sallallahu alaihi wasallam foi dado a chance, a oportunidade de destruir, de Allah subhanahu wa ta'ala destruir este povo, e ele negou, e ele disse que era provável que Allah subhanahu wa ta'ala pudesse tirar, não é, neste povo pessoas piedosas, pessoas monoteístas, não é? E hoje, alhamdulillah, para quem já visitou a Taifa, não tem nenhum sinal de shirk, alhamdulillah. Então, o duá de Nabi sallallahu alaihi wasallam foi atendido, não é? O Yemen, não é? Então, a agricultura também era praticada neste país, Yemen, não é? Naquela altura era quase a mesma coisa, toda a Península Arábica era a mesma coisa. Essas divisões surgiram mais tarde, não é? Então, o Yemen, o Yamama. Al Yamama era o nome de Riyadh. Riyadh, não é? Antes era chamado de Al-Yamama, Riyadh, não é? Hoje que é a capital da Arábia Saudita, não é? Al-Yamama era assim chamado, né? Antes, ou na era pré-islâmica, não é? Ou mesmo até no tempo do Islã, a capital saudita era assim chamada, Al-Yamama. Não. E a outra prática que eles exerciam naquela era era a rai, a pastagem, não é? Então, وهو الاهتمام بتربية الحيوانات وهو الاهتمام بتربية الحيوانات كالغنم والإبل. Então, o que é? Aqui estão, todos nós sabemos a definição, não é? Esta pode não ser a definição mais completa de o que é pastagem, mas aqui o compilador do livro trouxe esta definição, que a rai, a pastagem, é o que? Al-ihtimamu bi tarbiyati al-hayawanati, que é a dedicação, não é? A dedicação em criar animais. A dedicação
em criar animais, como, por exemplo, al-ghanam, que é o gado, não é? Criar o gado, não é? Wal-ibil e os camelos, wal-ibil e o camelo. Depois vamos, não sei se não